Últimas notícias do São Paulo, primeira saída confirmada para 2026, uma série de demissões que deve acontecer até o fim desta temporada, 3 retornos importantes e o que a gente apurou sobre a possibilidade de Jonathan Calleri deixar o São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O clube, pelo menos mais 10 demissões devem acontecer nas próximas semanas, já avisando a próxima temporada. Vou pegar um pouquinho da informação do Jorge Nicola e vou trazer um pouquinho mais de detalhes sobre essa situação. O presidente Júlio Casares tem preparado uma reformulação em vários departamentos visando a próxima temporada. Tudo já começa com o departamento de futebol, com as saídas de Belmonte, Nelsinho e Chapecó. A expectativa era que eles tivessem saído somente ao término da temporada, mas eles acabaram, depois do vexame no estádio do Maracanã, antecipando essas saídas que para o presidente Júlio Casares já era praticamente certa. E aí, com tudo que vem acontecendo de protestos e tudo, o presidente quer tentar se mexer, quer tentar fazer algumas mudanças importantes. Então essas mudanças que aconteceram no departamento de futebol, com mais poderes a Rui Costa e Muricy Ramalho, com Márcio Calomagno também entrando no dia a dia do futebol, devem acontecer várias mudanças em diversos departamentos. Pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, algumas mudanças devem acontecer inclusive na base, para Cotia, alguma mudança também de vários profissionais, porque a ideia é de trazer atletas da base para os profissionais um pouco mais prontos nessa fase de transição. Outros departamentos que também serão afetados, fisioterapia, nutrição, preparação física, enfim, vários funcionários devem acabar sendo modificados, mudados e vários processos internos também no CT da Barra Funda. Há um incômodo por parte da nova diretoria presidida pelo Casares de que antes os plenos poderes eram dados ao Belmonte, que cuidava disso, houve esse conflito de interesses, então a grosso modo, o Casares quer tentar trazer mais pessoas dele para a Barra Funda, ele quer ter mais pleno controle da Barra Funda, coisa que ele não tinha tanto com o Carlos Belmonte. Então, trouxe informação. Agora é minha opinião. É um movimento que o Casares está tentando, de fato, tomar conta do CT da Barra Funda. Vou dar um exemplo para vocês. É só um exemplo. Eu tenho uma empresa que eu comprei essa empresa e o antigo chefe era adorado por todos e morria de amores por outros. Em vez de eu conquistar essas pessoas, eu vou dar uma limpada. Eu vou trazer pessoas que eu conheço da minha confiança para esse dia a dia, para eu também dominar o setor. Então é mais ou menos nesse quesito. A gente sabe do histórico dessa gestão, de avaliar profissionais, de tomar decisões. A gente sabe que a balança está bem desnivelada para o lado negativo, mas é o Casares tentando fazer alguma coisa. Vamos ver se de fato vai surtir efeito. Eu já não tenho mais esperanças, mas espero estar completamente errado. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Juan Dinenno será o primeiro jogador do São Paulo a deixar o clube oficialmente em 2026. A lista pode até aumentar. Temos outros atletas com contrato terminando, Luiz Gustavo, Leandro e também o próprio Rigoni, mas o Dinenno é o primeiro que de fato deixará o clube. Informação que foi dada lá pelo César Luiz Merlo. Eu conversei com o German Haka, que é o empresário do Dinenno, que me confirmou as negociações também avançadas com o Deportivo Cali, equipe que ele já atuou em outros momentos da carreira. E aí os empresários do Dinenno, eles já sabiam que uma permanência do São Paulo não aconteceria. Você soube com exclusividade aqui no canal quando ele não bateu as metas que tinha no contrato e dificilmente bateria por conta de você fazer uma média de percentual que ele tinha que jogar, com minutagem, com os jogos que faltavam para o restante do Campeonato Brasileiro. Então não haveria como essa meta ser batida. Com isso, os empresários do atleta já sinalizaram ao São Paulo para ver se existia alguma possibilidade de uma renovação de contrato. Eles viram que não, então já começaram a ir ao mercado em busca de possibilidades, e aí surgiu essa oportunidade dele acabar jogando no Deportivo Cali. Do que eu conversei
brevemente, tá? O contrato dele lá com o Deportivo Cali deve ser de uma temporada, já que ele vai ficar livre no mercado. Ele também já tinha rescindido com o Cruzeiro, assinou com o São Paulo por 6 meses, e aí agora fica lá livre no mercado para assinar com o Deportivo Cali. O Deportivo Cali assina com ele até dezembro de 25, aliás, dezembro de 26. Ele não deve jogar mais com a camisa do São Paulo, mas repito, não deve porque tem o jogo contra o Vitória, né? O São Paulo pode acabar sacramentando a sua vaga para o oitavo lugar, né? Não será para o oitavo lugar, não será ainda para a Libertadores, porque a gente vai depender de Cruzeiro e Fluminense serem campeões da Copa do Brasil. Mas o São Paulo tem boas possibilidades de sacramentar aí a oitava vaga na quarta. Então aí pode mandar um time bem alternativo para enfrentar o Vitória. E aí, se ele se recuperar bem das dores no joelho, ele poderia acabar retornando. Mas é um cenário mais complexo de se trazer. Acho que Dinheiro realmente não deve mais jogar com a camisa do São Paulo. E foi uma contratação até de maneira inexplicável, né? Acho que por mais que tinha vontade do atleta, ele é um cara muito elogiado internamente pela postura, rapidamente se entrosou com o elenco, tive a oportunidade de trocar uma ideia, inclusive, com ele. É um cara muito trabalhador, muito compromissado, mas que infelizmente acabou não acontecendo, né? Até eu já usei o exemplo em conversas internas ali, que ele me lembrava um pouco o Galopo também. O Galopo é um cara que, assim, para trabalhar, o Galopo era sensacional, sabe? O treino era 8 horas da manhã, nunca foi 8 horas da manhã, era 10 horas da manhã, 8h30, 9 horas, ele já estava lá batendo bola, já estava lá fazendo academia, já estava fazendo alguma coisa, ficava um pouquinho mais, era um pouco do dinheiro. Mas, infelizmente, o que ele é como pessoa e como profissional acabou não sendo reflexo do que aconteceu no campo. Ele deixa o São Paulo apenas com um gol marcado, que foi contra o Botafogo, que nos deu 3 pontos. Eu estava lá no estádio do Morumbi, comemorei muito esse gol, mas, de fato, acho que para a próxima temporada não faz sentido se manter o dinheiro. Tá comigo nessa? Quero saber a sua opinião. YouTube. 3 boas notícias para o São Paulo para esse compromisso contra o Internacional: Arboleda, Luciano e Ferreira. Os 3 treinaram normalmente no domingo, o elenco se reapresentou neste domingo, fez algumas atividades e aí os 3 trabalharam com todo o grupo. A tendência é que na segunda e na terça-feira eles também trabalhem normalmente, sem qualquer tipo de restrição, e já possam estar disponíveis para o técnico Hernan Crespo para esse compromisso diante do Internacional. O Arboleda está recuperado de uma lesão muscular na parte posterior da coxa, né? O clube não divulgou, mas você soube aqui também com exclusividade que era uma lesão de grau 1, então que ele ainda atuaria nesta temporada como atleta profissional do São Paulo Futebol Clube. O Ferreira, ele tinha um edema também na parte posterior da coxa, e aí houve uma melhora da dor causada por conta dessa lesão, e aí agora ele também está disponível. E o Luciano ficou fora só da última partida por conta de um trauma na perna direita, recuperado de dores também na região, ele também já está de volta. Então o São Paulo que poderá contar com esses 3 atletas que, se tiverem condições, acho que sem dúvidas serão titulares, né? O Arboleda deve fazer ali a zaga, o São Paulo tem o Sabino retornando de suspeição, tem o Alan Franco, então deve ser esse trio. Luciano deve formar a dupla de ataque com o TAP, e o Ferreirinha deve, a tendência é de assumir o lado esquerdo, né, já que na partida contra o Fluminense foi o Luca por ali, depois ele apostou no Nicolas, mas acho que o Ferreirinha deve acabar voltando ali para jogar nessa função. O que você acha desse retorno desse trio? Você acha que melhora o time para pegar o Internacional? E como é que tá essa expectativa aí para você, para esse confronto aí contra o Colorado, que o São Paulo pode acabar afundando o Internacional, que é um grande algoz na nossa história, de vez aí na briga contra o rebaixamento. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Jonathan Calleri no Boca Juniors. Existe essa possibilidade? Existe possibilidade dele sair? Bora trazer detalhes exclusivos sobre isso. E a resposta é não. O Jonathan Calleri fica no São Paulo para a próxima temporada. Pude checar essa informação e conversei com... ia falar o nome da pessoa. Conversei com pessoas importantes aí do Jonathan Calleri. Pude fazer uma apuração bem legal e bem, de fato, direto da fonte nessa situação. E o jogador não pensa em sair do São Paulo, muito pelo contrário. Imagina, né? O Calleri ficou aí 6 meses, 7 meses sem jogar, dificilmente deve atuar essa temporada, por mais que tenha condições. O São Paulo tá dando uma segurada no Calleri nesse quesito, porque foi uma lesão de LCA, por um atleta de mais de 30 anos até. Foi me garantido, né? Se o São Paulo tivesse, por exemplo, na semifinal de Libertadores, ele jogaria a semifinal
mas como era só Campeonato Brasileiro, o São Paulo preferiu dar essa segurada no Jonathan Calleri. E aí, o Jonathan Calleri, ele quer ficar. Ele passando por toda essa recuperação, um cara que se tornou São Paulino, ele não pensa em sair do São Paulo neste momento, vai cumprir o seu contrato até dezembro de 26, a depender ali do que eu tenho de informação se isso vai se concretizar. A gente sabe que mudou a diretoria, né, mas que tinha ali uma promessa de uma renovação contratual até dezembro de 27, vamos ver até que ponto essa promessa que foi feita pelo antigo diretor de futebol, né, o Carlos Belmonte, se isso vai se concretizar de fato no papel agora com essa nova gestão, mas não existe nenhuma possibilidade, pode até ter um interesse por parte do Boca Juniors, mas no São Paulo negaram qualquer tipo de sondagem, até me afirmaram que ele faz parte dos planos para a próxima temporada e que o Crespo quer muito trabalhar com o Calleri, e da parte do jogador também não há nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Eu sempre, quando surgem especulações do Jonathan Calleri, teve uma vez do River Plate também, teve outros times, eu sempre falei para vocês e repito, me tornarei repetitivo. Jonathan Calleri, ele fica no São Paulo e só sairá para jogar no All Boys, que é o clube onde ele começou, que é o clube que a família tem lá uma identificação na Argentina, que fazem parte da torcida e tudo mais. Então, Jonathan Calleri só sairá do São Paulo para jogar no All Boys. Beleza? O que você acha disso tudo? Como é que tá a sua expectativa para ter de volta o seu camisa 9 para a próxima temporada? Quero saber aí nos comentários. Para mim ele fez muita falta esse ano. Acho que o ano de 2025 do São Paulo teria sido diferente se tivéssemos Jonathan Calleri. São Paulo. Hoje nós temos notícia do Nicola. O Calleri tem assim, o Boca tem um interesse enorme no Calleri. E eu diria para vocês o seguinte, o Calleri, ele tem a chance enorme de ir embora. Basta que o Fluminense ou o Cruzeiro não ganhe aquela Copa do Brasil. Porque se o São Paulo não estiver na Libertadores e o Boca estiver, o Calleri tem só mais um ano de contrato. Ou seja, com certeza, ele não jogando a Libertadores no São Paulo, ele deve ir pro Boca mesmo. Mas ele ama o São Paulo. O Calleri, ele ama mas o São Paulo. Não vai deixar de amar. Não vai deixar de amar. O Hernanes acabou a carreira no Sport Recife. Ele deixou de amar o São Paulo? Jamais, sabe? Então o Calleri ir por o Boca, onde é um time que ele ama até mais do que o São Paulo, não é nada difícil. O Calleri indo embora, o São Paulo abre, segundo a Nicola, um espaço de R$1.400.000 mensais, que é o salário do Calleri. Eu não sabia disso. Daria dois, vamos supor, dois... Um em 100 do Oscar, um em 200 do Oscar, que é da Superbet. Então o São Paulo, 1.200.000 do Oscar e também mais 1.400.000 do Calleri. Falando de dois jogadores, né? Só. Falando de dois jogadores, você abre ali praticamente 2.600.000, praticamente. Fora o Luiz Gustavo, aqui você já pode ir para mais de 3.100.000, o Luiz 3.200.000. Gustavo Já era. É inacreditável, né? É inacreditável o que tá acontecendo, porque esse Rui Costa, esse cara, eu não vou nem falar o que eu acho dele aqui, ele foi meio que com um tom de cobrança em cima do Luiz Gustavo. Só aí dá pra gente perceber. Nós, eu, o Juba e todos vocês, a gente sabe quem tá querendo o bem do São Paulo. Se é o Luiz Gustavo ou se é o Rui Costa, né? Mas, muito provavelmente, o Luiz Gustavo não ficará, né? Não ficará. Porque essa gestão... A menos que a gestão de São Paulo sofra um impeachment, que pode acontecer. Tomara, né? Mas essa gestão imunda continuando, a tendência é o Luiz Gustavo sair, que também é um alívio de aproximadamente R$1 milhão. O Luiz Gustavo, apesar de ser um cara maravilhoso, realmente ele é. Mas ele também não muda o fato de que ele jogou pouco esse ano aqui já, e ano que vem ele deve... tá velho, né? Tá. É um craque, um cracaço. Sempre falei aqui, só que tá velho. Deve jogar até menos no ano que vem. Então o Luiz Gustavo realmente ele deve ganhar uns 700 por mês, tá? Há quem diga 1 milhão, eu duvido. 1 milhão. Eu não boto fé. Eu acho que aproximadamente. Eu acho que é uns 700.000 por mês que o Luiz Gustavo ganha aqui no São Paulo, também vai abrindo. Então o São Paulo tá com alguns caras, por exemplo, Calleri já não tá usando, Luiz Gustavo já não tá usando e o Oscar nunca usou. Então é pensar que o São Paulo pode ganhar aí quase 3 milhões de economia mensal com 3 jogadores que ele não usa. Sabe, 3 milhões não, né? 1.200 com 2.600, 3 e pouco, quase 3,5. Fora, você tá falando desses jogadores, fora o que a gente imagina. Ferrarese, Bobadilha... Bobadilha deve ser vendido, o Ferrarese também acho que vai embora. Dineno, certeza que vai embora, abre mais ou menos quase 500.000 mensais aí. Alisson. O Alisson tem um contrato longo, mas precisava ir embora. Não vai embora, nem vai jogar.
É um jogador assim... Vai ficar lá, né? Vai ficar lá. Vai ficar lá mamando que não tem pra onde ir, o Alisson. Então ele fica lá de bracinho cruzado, igual o Patrick Lanza, igual o Wendel. Ele cruza o braço, senta em cima E do... o Rigoni? Dineno, Rigoni... Esse vai embora também, parece que ganha 700 mil mensais o Rigoni. Sabe, são caras que cruzam o braço, sentam em cima do contrato e dane-se. O Rigoni não, o Rigoni tenta. O Luiz Gustavo tenta. Mas um cara igual o Alisson, um cara igual o Wendel, o Cedric, ele senta em cima do contrato e fala que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E isso é muito triste, né? Mas assim, com o Dineno indo embora, que não vai fazer falta nenhuma, o São Paulo vai para mais de 4 milhões de economia só em 4 jogadores. É uma coisa muito grandiosa, se pensarmos bem. Dineno, Caleri, o Luiz Gustavo e também o Oscar, 4 milhões mensais. Você pode comprar 2 Arrascaetas e meio. Só para pensar aí no panorama, você compra o Pedro... Não compra. Não compra nenhum. Mas você paga o salário de um Pedro e um Arrascaeta com esses 4 milhões. Ah, isso Entendeu? sim. Esse é o ponto. 4 milhões é muito? É pouco. Você paga o salário de Arrascaeta e Pedro, cara. Que é isso? Então... Os outros nem... Não é que eles não são melhores que Pedro e Arrascaeta. Eles não jogam. E aí, já entrando no mercado de transferências, eu tenho falado muito aqui do Pete Martinez, Matias Rojas, por exemplo, que são... Realidades. Pra jogar no São Paulo. Jogadores em baixa. E aí a galera... Mas realidades, porque o São Paulo tem um negócio muito forte com o River Plate. Mas é o que você fala do Arrascaeta. Não dá pra trazer o Arrascaeta? Traz o Arrascaeta da Shopee, que é o genérico, que é o Pete Martinez, que são bons jogadores. O Pete Martinez, mais um articulador ali. O Matias Rojas seria mais um meio atacante, um cara que tem um chute muito Tem um forte. Quinteiro da vida que joga muito. São caras que eu acho interessante. É. São caras que eu acho interessante pra trazer, porque é o que você falou, não vai conseguir trazer o Arrascaeta. Só que aí, independente disso, o São Paulo precisa de um meio atacante e eu vejo como interessante, tô trazendo vídeo pra vocês, do Pete e do Matias Rojas, por exemplo, direto, que são caras em baixa no mercado, no momento da carreira, são caras baratos, com os contratos. O Matias Rojas já saiu do River, mas já foi oferecido pro São Paulo. Se o São Paulo sinalizasse, viria com certeza. O Pete Martinez ainda tá no River e com certeza teria uma condição facilitada para vir pro São Paulo. Mas o São Paulo não demonstra interesse nesses jogadores, o que eu acho um absurdo. Demonstra sim. É possível acontecer muita movimentação, porque esses caras eles vão sair do River e o São Paulo tem uma grana para receber do River. É verdade o que você está falando, não demonstra o interesse, não chega a notícias, mas pode já estar de olho em algo parecido, porque o Crespo pediu meio atacante, principalmente com o que aconteceu com o Oscar. Sim. E aí, já entramos numa questão que talvez seja o ideal, que é o Everton Cebolinha. Porque assim, já temos um histórico ali de jogadores que tiveram um bom começo no Grêmio. São Paulo foi e trouxe o Ferreirinha, comprou o Ferreirinha. O Cebolinha brilhou lá no Grêmio. Hoje, muito provavelmente, não vai ficar no Flamengo. Muito provável que não fique. Porque os caras lá é outro nível, né? O Cebolinha, ele teve uma trajetória no Flamengo que ela é ridícula, se a gente pensar bem. Ela é ridícula. 90 milhões de reais. Não, ele não jogou bola no Flamengo. Ele tá agora melhorando pra tentar ser titular. Pô, ele era reserva do Samuel Lino ontem. O Samuel Lino, ele é um cara assim que ele nunca jogou bola, velho. Ele sempre foi reserva do Bruno Henrique. Ele sempre foi Depois, quando o Bruno Henrique machucou, ele não conseguiu se consolidar. Nem com o Samuel Lino. Ele é uma esperança. Hoje, Luiz Araújo, Cebolinha, eles são bancos do Flamengo como foram antigamente Marinho e Cebolinha. Até o Plata tava jogando antes dele. Até o Plata. Então, assim, qualquer Samuel Lino que eu diga, que Samuel Lino, ele não teve um histórico de futebol que o colocasse para ser um titular do Cebolinha. O De La Cruz, por exemplo. O De La Cruz, ele não jogou no Flamengo, mas ele tem um histórico no futebol que coloca ele titular no Flamengo, né? O Cebolinha, ele não consegue se firmar nem com o Samuel Lino. Então, é uma coisa assim, absurda de a gente pensar nisso. E o Cebolinha, ele é o tipo de cara que vai sair do Flamengo, tem assim 99% de certeza que ele vai sair do Flamengo, e os times que estão lutando por ele são times que pagam até menos que o São Paulo em alguns aspectos, né? O São Paulo, você me fala assim, Juba, o Grêmio tá organizadinho financeiramente falando, e o Grêmio pode pegar o Cebolinha e pagar uma grana pra ele, e isso eu concordo. Agora, o Grêmio tem que dar uma resposta tão grandiosa pro torcedor, pra mídia, pros seus patrocinadores. São Paulo tem patrocinadores lá que olham pra... Imagina você, um patrocinador de São Paulo. Você paga a cota de TV pro São Paulo e você participa, olhando, está pagando, e você vê o que aconteceu na semana passada com o 6-0, seguido de um desabafo público absurdo do Luiz Gustavo, e depois seguido por uma demissão
quase que em massa o patrocinador... de diretoria. Você teve o Belmonte sendo com o Chapecó e com o Nelsinho. Aí houve... Um escândalo, né? E outro escândalo também que teve, que os conselheiros angariando assinaturas para pedir o impeachment de Júlio Casares. Esse monte de coisas, eles levam o patrocinador a tirar o pé também. Na hora de renovar... Hoje, quem seria o possível candidato da oposição? Eles não querem nomear ninguém, Ronaldo. Há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, quando eu conversei com o Flávio Marques, que é um dos conselheiros de oposição que aparece, ele me disse 2 nomes. Claro que era um outro cenário, mas enfim, ele falou 2 nomes na época. Ele tinha comentado comigo sobre o Ferreira Alves, mas ele é desembargador hoje, a função dele é desembargador. O Ferreira Alves, ele foi vice-presidente institucional na era Leco, e ele foi diretor adjunto de futebol, igual o Belmonte, o Nelsinho e o Chapecó foram, também na era Leco, no segundo mandato dele. São pessoas que também já participaram ali. E ele comentou, por exemplo, acho que comentou sobre o Médicis. O Médicis é um médico, também faz parte da oposição, e ele também fez parte da gestão Leco. Notem, eu sempre falo isso. Por que eu falo sobre reforma política? Porque sempre são os mesmos nomes. Ou a pessoa está, ou a pessoa esteve, ou a pessoa já fez, ou já foi parte do sistema político de São Paulo, que não deu certo nos últimos 20 e poucos anos. Para mudar, tem que ser trocado tudo o sistema, todo o sistema. Não se trata de nome, não se trata de dizer fulano é bom, fulano é ruim. Eu acho que a política não permitiria que ninguém conseguisse fazer um trabalho decente. Beleza, Ronaldo? Qual dos dois lados apoia mais a ideia da SAF? Vinícius, efetivamente, as pessoas individualmente comentam que SAF era uma boa ideia, mas coletivamente nenhum deles levanta a voz e fala, vamos lutar pela SAF. Nenhum. Eu não vi ninguém, um grupo levantar e falar, vamos brigar pela SAF. Tá? Existe um movimento do Júlio Casares e algumas pessoas próximas dele que pensam em transformar o São Paulo numa SAF. A questão é, vai ter força política em ano de eleição para fazer essa mudança? Não acredito. Charles Gabiru mandou um superchat dizendo que você pessoalmente confia que alguém dentro do São Paulo tem capacidade de gerir o clube ou que alguém profissionalmente teve real sucesso? Charles, o negócio do São Paulo não são as pessoas. Eu não estou aqui falando que o Ferreira Alves, que foi citado pelo Fábio Marques, não dá, que o Médici, que o Belmonte, que o Carlos Magno. Mesmo que as pessoas tenham real competência ou que elas tenham capacidade de fazer, para responder claramente a sua pergunta, a política do São Paulo não permite, porque o cara chega ali e ele tem que ficar rodeando, cerceando, ele tem que ficar ali ciceroneando as pessoas, ele tem que ficar ali dando atenção para coisas fúteis, banais, imbecis. Lembro a vocês, o Ferran Soriano, presidente do Grupo City, que geriu o Barcelona na época que o Barcelona era associativo, ele disse, eu perdia 75% do meu tempo com coisas fúteis no dia a dia porque o clube Barcelona era associativo. Nós estamos falando de um cara que foi campeão no Barcelona, na época boa do Barcelona, e foi campeão na época, e é de gestor do City todo hoje. Ele falou, ele perde 3/4 do tempo dele com coisas inúteis. Perdia, né? Hoje ele está numa SAF, numa empresa. Você imagina que alguém vai conseguir fazer alguma coisa de útil, ô Charles? Você pode ler isso no livro do Ferran Soriano. Você imagina, tá? Pode ler o livro do cara. Gestor do Grupo City, que passou pelo Barcelona, que fez aquela época de ouro do Barcelona com o Guardiola. Imagina você pegar um cara e dizer que 3/4 do tempo dele, vamos imaginar, o cara trabalha num clube de 8 a 12 horas por dia, vamos fazer um apanhado. Ele falou que das 8 a 12 horas por dia que o cara trabalha, 8 horas por dia, mais ou menos, ele gasta com assuntos relacionados a nada, para manter a questão política. É um absurdo, é uma merda completa, Charles. Então, é o que eu repito para você. Se você não acredita, eu não acredito em você, nos caras do São Paulo, vê o livro do Ferran Soriano, que você vai ver o que ele fala sobre o modelo associativo, você vai entender por que a política do São Paulo, o sistema que a gente tem hoje, não permite sucesso, independente de nome. Eu não quero nomear pessoas, porque eu acho que tem gente boa e competente no São Paulo, mas mesmo que tivesse, eles com boa vontade, com predisposição, eles não conseguiriam fazer o negócio dar certo, tá? Fala, Everton Zanca. Obrigado pela carta. Valeu, Everton. Que bom que você gostou. Acho que SAF, no final das contas, é a única opção ou uma reforma política, como eu sempre falo.
Resumidamente, se o cara ser presidente, ele já entra com o rabo preso com 55 vitalícios no mesmo, ou seja, a possibilidade de mudança já nasce morta. Exatamente isso, prof. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, gente. Não adianta a gente acreditar nesse sistema político de São Paulo. Eu já disse para vocês na sexta-feira, eu abri mão do meu direito de expor para vocês ou imaginar ou pensar qualquer coisa para qualquer lado. Eu não acredito mais no sistema político de São Paulo. Eu não acredito que as coisas vão mudar. Eu não acredito que vai fazer nada diferente. Eu só acredito que a gente pode ter lampejos de situações ou lampejos de brilhantismo, como foi em 2023, a partir de alguma coisa que flua dentro do CT da Barra Funda, que é isso que eu vou falar para vocês. Tá? O São Paulo tem previsto, e eu só noticiei ontem, isso é uma informação do blog do São Paulo, tem mais de 10 pessoas, não quiseram me dar o nome ao certo, mas eu perguntei uma ordem de grandeza, são mais de 10 pessoas já confirmadas que terão desligamentos feitos ao final do Campeonato Brasileiro. Até o final de dezembro, as pessoas serão desligadas e o São Paulo vai fazer uma mudança brutal nos departamentos da Barra Funda. Eu falei, 10 pessoas é até pouco perto do tamanho da mudança que tem que acontecer. Você fala, pô, 10 pessoas, legal. Eu acho pouco ainda. Eu acho até pouco. Mas como não quiseram me dizer um número, então eu só estou passando para vocês que teremos pelo menos 10 demissões na Barra Funda, tá? Então, isso já para começar na parte de profissionais. Lembrem-se que na entrevista que o Casares deu na sexta-feira em coletiva, ele falou, primeira etapa são os dirigentes, saiu o Nelsinho, Belmonte, Chapecó. Segunda etapa são as mudanças dos profissionais que vão ser desligados, que vão sair, que é essa questão de médico, fisiologista, nutricionista, preparador físico, não sei o que, essa galera que está lá. E 3 são jogadores. Os jogadores já é nítido, já falei para vocês, que também teremos saídas, teremos mudanças aí efetivas com relação a isso. Quero que vocês pensem comigo, eu vou dizer para vocês algumas declarações que mostram claramente, porque muita gente está me perguntando, Zanqueta, como a gente vai fazer a reconstrução do time se a gente não tem grana? Então, eu vou falar para vocês e cada um toma a conclusão, o que quiser, faz a expectativa que quiser ou se ilude da forma que quiser. Só vou mostrar os fatos. Na sexta-feira, o Casares fez um comentário sobre investimento. Ele colocou o seguinte: e quando falamos em investimento, a presença do presidente, ela busca fazer acontecer sem enumerar o tipo, tamanho e forma do investimento. Mas nós estamos buscando e trabalhando há muito tempo para, em 2026, termos um processo de definição após o Brasileirão. Isso foram as palavras do Casares, falando sobre investimento. Tá? Depois, o Hernan Crespo, na quinta-feira, depois da derrota para o Fluminense, ele falou claramente sobre janeiro ter dinheiro para contratar reforços. Então, presta atenção no que eu estou falando, porque são as informações que eu tenho, mas eu estou colocando para vocês as falas dos caras que trabalham no São Paulo. Do Crespo, depois vou ler do Rui Costa e do Casares. Ah, então não é o Zanqueta que está falando. Estou lendo para vocês, eu estou confirmando para vocês que eu tenho uma informação e estou dizendo para vocês a fala deles. O Crespo falando agora. A diretoria falou para mim, desde que eu cheguei, que não tinha dinheiro, que não ia contratar e que tínhamos que nos salvar. Estamos planejando o futuro, mas eu tenho claro o que podemos fazer, as ideias eu tenho claras, estou confiando no que eles falaram. Até dezembro não tínhamos dinheiro, mas em janeiro as coisas podem melhorar. Prestem atenção, porque isso é fundamental para o futuro de vocês. Crespo falando de chegar dinheiro em janeiro, e o Casares falando de investimento na sexta-feira. Aí depois, o Rui Costa. Vamos trabalhar muito para retomar o caminho. A partir da identificação de tudo que nos trouxe até esse ponto ruim, é que temos que trabalhar e começar 2026. Já começamos a trabalhar, já estamos identificando no perfil uma série de aspectos que eu não posso dizer publicamente. Mas certamente temos o dever de ter um ano melhor. Com certeza faremos as intervenções da forma mais imediata possível. Então, todos eles, estou falando de todos os envolvidos, falando sobre planejamento e sobre mudança. Hoje, o Muricy deu uma entrevista que está no Globo Esporte, vocês podem ver. Olha para você ver que eu estou pegando informação de todos os caras que são envolvidos com São Paulo. Tá? Só para vocês terem aqui a clareza de todas as informações. Deixa eu só pegar aqui a fala do Muricy para não faltar aqui para mim. Quero ler aqui para vocês claramente.
Temos muito trabalho a fazer nesse período, são muitas reuniões. O trabalho não para. Meu papel sempre foi de estar perto do técnico, fazer as reuniões com a comissão, conversar com os jogadores e estar em todos os treinos. É isso, vou continuar o meu trabalho aqui discretamente, mas tomando muitas decisões pensando no clube. Eu trabalho pelo clube, sinto a saída do Belmonte, trabalhamos juntos por 5 anos, ele tem meu respeito, mas o futebol continua e temos que continuar nessa missão que é melhorar o time e o planejamento de 2026